Eu estou gravando a palestra agora, que acabei esquecendo, né? Então, a necessidade da renúncia tem essa ligação direta com saber fazer violência para adquirir o acesso ao reino dos céus, ou esse reino de Deus que vem dentro de nós, que aí inabita a Santíssima Trindade dentro da nossa alma em graça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós temos que tratar do tema da virtude da pobreza. A virtude da pobreza, ela é elencada já de início, quando nós olhamos o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas, já é enunciada como a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados, em São Mateus diz, os pobres em espírito, ou os pobres de coração, que deles é o reino dos céus. Olha o legado, olha a importância da virtude da pobreza. Bem-aventurados, felizes, aqueles que vivem a virtude da pobreza, a encarnam, a incorporam no dia a dia, com o espírito de sacrifício, fugindo das tentações do mundo, do demônio da carne, especialmente da falta de despreendimento das coisas da terra. A pobreza é uma virtude que nos leva a ter esse senhorio, essa grandeza de coração, de saber escolher os nossos amores e escolher, sobretudo, o amor com maiúscula, o amor de Deus nos nossos corações, que seja o amor cardeal, o amor por onde giram todos os outros amores subordinados ao amor de Deus. Mas não pode ter um coração apegado às coisas da terra, porque dessa terra nós sabemos que não levaremos nada a não ser as virtudes que nós possamos ir adquirindo. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm espírito de pobre, ou pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a pobreza é virtude, portanto, hábito bom que inere na nossa alma. E todas essas virtudes, elas podem ser sobrenaturalizadas porque somos filhos de Deus. E agora nós temos que fazer esse esforço durante essa preparação do advento, um olhar para o nascimento de Cristo. Olhamos para Cristo no presépio, olhamos para Cristo em Belém, uma criança indefesa. E a Sagrada Família, ela está toda ali inteira com um enorme carinho, com um enorme amor na presença de Jesus, menino nascido. Mas aquele ambiente nos dá um recado do sentido da pobreza, do desprendimento. O Rei do Universo, aquele que é Senhor de todas as coisas. E vamos lá, deixamos a nossa imaginação pensar um pouco mais. Um Deus que é todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e nos dá um exemplo de desprendimento, de despojamento, não estará, faço a pergunta a modo simplesmente de maneira figurada, não estará querendo nos dizer da grandeza dessa virtude? Evidentemente que não é a maior das virtudes, porque a maior das virtudes é a caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo por Deus. Mas a pobreza é como que a couraça, é como que a armadura que nos garante de viver com seriedade, honestidade, com profundidade todas as outras virtudes. Nos protege dos assédios, das coisas da terra que podem nos desorbitar, que podem nos aparecer como miragem, como bens enormes, e, no entanto, são simplesmente meios. Nós temos que usar as coisas da terra, assim, como meios. Um outro ponto que vale a pena destacar é um erro intelectual, um erro cognitivo, é de se pensar que a virtude da pobreza é para alguns, para uns caras. Quem são esses caras? Não, é o pessoal da Toca de Assis, o pessoal... Podemos pensar, quem mais? São Francisco, os franciscanos.
para algumas pessoas. E a pobreza é virtude que obriga a vivência a todos nós nas suas próprias circunstâncias de vida. Então, portanto, é um chamamento a viver a virtude da pobreza em todas as circunstâncias. Nós vamos ver que a nossa pobreza, que nós que vivemos no meio das atividades correntes, como professores, advogados, engenheiros, médicos, veterinários, etc. Não vou elencar aqui todas as profissões que eu vou errar, mas médicos, tem vários aqui. Então, nós temos que ter essa capacidade de viver a pobreza, que é ter o coração desprendido das coisas da terra. É desprendimento, todos nós temos que estar desprendidos. Tendo muito, tendo pouco. São Paulo nos diz, sei, aprendi a viver a pobreza quando tinha muitos bens, na abundância, e diz ele, na privação. A pobreza é para se viver o desprendimento sempre, estar desapegado dos bens da terra. Então, não é uma virtude para um estado, uma circunstância específica, ou para um tipo de vocação, mas é virtude que temos que viver cada um nas suas circunstâncias. Portanto, para ser felizes, e realmente muito felizes, já temos uma antecipação, olha a importância disso, uma antecipação do céu nesta terra, o cêntuplo, ganhamos o cêntuplo e a vida eterna. O cêntuplo nesta vida é sabendo viver essa virtude que é incoação, preparação do caminho para o céu. Não estar apegado, puxa vida, repetir 10 vezes isso, mais uma vez, não estar com o coração preso, apegado às coisas da terra. A verdadeira pobreza ensina São José Maria e também muitos santos que a verdadeira pobreza que obriga a todos nós, aí vale para absolutamente todos, mesmo aqueles que têm a vida de monges, a vida monástica, a verdadeira pobreza consiste em estar desprendido, o coração desprendido das coisas. E São José Maria costumava dizer que a pobreza não está no não ter bens, mas, sobretudo e fundamentalmente, está em ter o desprendimento das coisas da terra, utilizar sóbria e temperadamente os bens necessários e convenientes para a nossa vida profissional, vida familiar, etc., porém, utilizar, mas não tendo uma subserviência. Deve haver um senhorio, uma grandeza, um despojamento de saber ser senhores de si mesmos para poder servir a Deus. No ponto 632, e aqui já recomendo para todos a leitura dos pontos de caminho sobre a pobreza. Vale a pena fazer oração em preparação para o Natal. Diz assim no ponto 632, não consiste a verdadeira pobreza em não ter, mas em estar despreendido, em renunciar voluntariamente ao domínio sobre as coisas. Por isso, aqui é importante fixar nessa conclusão do ponto de caminho, que nos dá umas pistas de luta. Por isso, há pobres, está falando efetivamente pobres, que não têm as coisas, que realmente são ricos, porque estão apegados a umas bobagens. E vice-versa. Como aquele exemplo que eu vou citar para vocês, mas que está nas homilias de São José Maria, nós encontramos. Também eu estou colocando aqui como referência para vocês nesse período, fazendo oração, é essa homilia que nos fala do desprendimento que nós temos aqui em Amigos de Deus. Nós temos, o Amigos de Deus pode nos servir também de caminho para meditar
na virtude da pobreza. Aqui são dois exemplos que ele coloca, que ele presenciou durante o tempo da Guerra Civil, onde havia aquelas filas enormes de sopas, e havia lá uns mendigos que buscavam a sopa, e se via uma daquelas pessoas, um mendigo, que tirava uma colher e utilizava a sua... Se olhar, no olhar dele era que o olhar avaro, né? Essa é minha colher. Tomava a sopa com a sua colher e depois dava 2 ou 3 lambidelas, aí enxugava e guardava dentro da sua própria roupa. Era uma coisa assim horrorosa. O apegamento àquilo que ele tinha. Essa colher é minha. E aqui encontramos um exemplo de riqueza de uma alma. Na miséria se manifesta o apegamento. Já uma outra pessoa que conhecia São José Maria, que era uma pessoa que tinha muitos bens e uma pessoa que fazia muitos trabalhos caritativos, cuidava muito bem dos seus funcionários, vivia despojadamente, pessoalmente, ele testemunha que essa pessoa vivia com mais despojamento à pobreza do que as suas próprias empregadas, ou pessoas que viviam na sua casa. Então, por que é preciso ou é necessária a virtude da pobreza? Vamos falar de uma razão de necessidade. Primeiro, totalmente ao contrário do que pode nos parecer à primeira vista, a pobreza, ela nos liberta. Por quê? Nos faz ter esse senhorio sobre as coisas. Uma pessoa que está apegada a um automóvel, está apegada a uns objetos, enfim, a um computador, a um celular, parece que não consegue se desprender, já não tem essa facilidade, essa soltura. Então, de que importa? Não sei se é São João da Cruz que diz de que uma ave esteja presa dentro de uma gaiola, com uma corrente, ou então com um fio muito fino e aberta a porta daquela gaiola, não consiga voar, pois se é um fio ou é uma corrente, tanto faz. Se aquilo que nos leva a estar presos na terra e nos impede de voar para Deus, como São João da Cruz até poeticamente nos diz, voei tão alto, que dei à caça alcance. Isto é, voou tão alto que chegou a Deus com essa grandeza. Queremos chegar a Deus, temos que estar desprendido das coisas da terra. Portanto, a todos nós, não se trata agora de eu quero fazer, eu vou queimar tudo, vou jogar tudo pela janela, vou entregar todos os meus bens, não é por aí. O que nós temos é que ter. Eu não vou poder aprofundar nisso agora, mas é um estudo de São Tomás de Aquino que basta você ver que existe uma escala, desde o supérfluo, aquilo que não serve para nada, que está demais, que alimenta só vícios, que isso é para largar fora mesmo, é jogar pela janela, dar, entregar, vender, etc. E outra coisa é ter aquilo que basta para passar a vida sóbria e temperadamente, que nos diz São Paulo. Nesse contínuo aí, existem algumas razões de conveniência, por exemplo, para trabalhar, para desenvolver a nossa atividade, para viajar e ter um mínimo de conforto para atender a família, são necessários alguns bens. E ainda São Tomás diz que não é possível viver a virtude sem ter a capacidade de renúncia. É preciso ter um mínimo de conforto para depois, cada um, com liberdade, fazer a sua própria mortificação. Eu não vou sentar nesse lugar fofo, tranquilo, acomodado, e vou sentar numa cadeira mais dura, porque quero, porque, enfim, trato um pouco o corpo mais austeramente. Mas, em casa, não tem que estar a mortificação servida no prato. As pessoas devem ser livres para renunciar com caridade, com espírito de serviço, a posse das coisas para poder servir mais os outros. Bom, muito bem. É bom que nos faltem coisas em casa. Não digo que falta o necessário, mas se alguma vez falta o necessário, saber oferecer a Deus essa privação. E talvez agora, nesse período de pandemia, de alguma maneira, nós sentimos dificuldade de mobilidade, dificuldade no acesso a algumas coisas, que nós tínhamos muita facilidade, né? Enfim, saber oferecer a Deus aquilo que nós não estamos podendo fazer no dia a dia. Então, a pobreza liberta. Essa é uma razão muito interessante.
E a pobreza é essa carcaça, é essa carapaça, essa armadura que preserva e fomenta a nosso sentido de união com Deus. Olha que beleza. Uma pessoa que quer imitar a Cristo, o que tem que fazer? Se nós queremos seguir a Cristo, o Filho de Deus não tem, como dizia ele, como as andorinhas têm os seus ninhos e como as raposas têm a sua toca, e não tem um travesseiro onde colocar a cabeça. Cristo viveu despojado. Nós vemos que, durante a sua vida pública, quis dar esse exemplo de uma renúncia completa, muito austera. E, de qualquer forma, usava a roupa que Cristo utilizava, aquela túnica que utilizava, olhando com calma ali o texto, era uma túnica sem costura, era tecida de alto a baixo, com manga, com tudo. Então, era um objeto de artesanato. Alguns especulam que Nossa Senhora teria tecido essa túnica de Nosso Senhor. Por isso, quando quiseram dividir a túnica de Cristo, falaram, peraí, não vamos dividir isso daqui é um tesouro isso daqui. Vamos sortear a túnica, né? A quem ficar terá uma preciosidade. Bom, mas Cristo utilizou também coisas boas e nos deu o exemplo de uma renúncia enorme. E também a pobreza, um dado muito importante. Uma pessoa, não estou dizendo pessoa que tenha coisas, mas que está desprendido das coisas da terra, tem uma pegada apostólica impressionante, garra apostólica. As pessoas, quando a pessoa diz, olha, amigo, vamos fazer o seguinte, vem por um recolhimento, começa a fazer oração, essas palavras são mais fortes, porque essa pessoa está habituada a ser moderada na sua comida, não ter compras por impulso, de ser comedido nos gastos, tem conta de gastos familiar, tem contabilidade familiar, pô, faz as contas, porque também sabe que não é questão, os donativos que faz, aquilo que dá na igreja, aquilo que ajuda na obra, exige um monte de sacrifício durante o mês, né? Porque não sobra. Acho que todo mundo aqui faz cálculo aí. Está sobrando alguma coisa em casa? Não sobra nada. Você tem que fazer esforço, tem que botar lá tirar daqui, economizar ali para que aquilo dê para fazer o donativo. Então, facilita a nossa ação apostólica, porque é um belo exemplo de cristão. Aqui está Cristo que passa, aqui é outro Cristo. Cada um nas suas circunstâncias. Se é empresário, se é funcionário, se é médico, se é professor, se ganha mais, se ganha menos, não importa. A pobreza é para se viver sempre, em todas as circunstâncias, mesmo quando não se tenham coisas. Depois a gente vai falar de algumas dicas que São José Maria dá em caminho. O conceito de pobreza, vamos pelo lado negativo, não é miséria, não é desconforto. A verdadeira pobreza está no coração, dentro da alma do sujeito. Há um critério que São José Maria nos dizia mais na vida familiar, eu não sei se está recolhido aqui em caminho, mas lembro de muitos textos que aos poucos estão se editando aí, todos os textos, mesmo de tertúlias, meditações que só tem a anotação de alguém que fez uma anotação completa. Ele costumava dizer, se a pobreza não nos custa, olha aí, ó, se a pobreza, como virtude, não nos custa, é porque não a vivemos. Não custa. Então, significa que nós não estamos nos impondo voluntariamente, livremente, uma entrega. Um saber sacrificar-se pelos outros. E quantas vezes nós podemos melhorar os nossos donativos ou ajuda ao próximo, a outras pessoas, ou
dar um pouco mais de qualidade na vida familiar por alguns sacrifícios, por exemplo, investindo um pouco mais na educação dos filhos. Bom, então, essa pobreza, que é uma virtude interior, é não pôr o coração nas riquezas. Vamos pegar caminho. Se és homem de Deus, põe em desprezar as riquezas o mesmo empenho que põe os homens do mundo em possuí-las. E no outro ponto, 633 e 634, diz: tanta afeição às coisas da terra. Bem cedo te fugirão das mãos, que não descem com o rico ao sepulcro as suas riquezas. Aqui nos fala que nós não levamos isso, temos que levar o quê? Levaremos as nossas virtudes, que não nos enriquecerão, que são a nossa coroa. E depois, a virtude interior está em contentar-se com o que basta para passar a vida sóbria e temperadamente, de São Paulo. Ponto 631 de caminho. Desapega-te dos bens do mundo. Ama e pratica o espírito de pobreza. Contenta-te com o que basta para passar a vida sóbria e temperadamente. Senão, nunca serás apóstolo. Bom, nós temos que ir para o aprendizado, a luta por viver a pobreza. Como? Primeiro, combater todo tipo de ostentação. Eu preciso ter isso porque os outros têm. Espera aí, olha para Deus, faz oração, busca conselho numa direção espiritual, mas não ficar com as coisas das comparações que fazem muito mal à alma, a inveja, coisa desse tipo, ostentação. Não criar necessidades, é outro ponto de caminho. Essa pressão do ambiente. Portanto, pode ser uma ajuda enorme fazer com que as coisas durem, utilizemos mais, até que as substituamos. E isso é bom para nós. Então, tem mais aquele que precisa de menos. Até tempos atrás, lembrava de um exemplo que davam numa palestra de uma pessoa que pensava assim, no início, quando começou a participar das palestras e tal. Mas eu preciso ter um automóvel, não sei que automóvel de bonitão, por causa da minha posição, eu preciso ter e tal. E isso tem que estar de acordo com a minha condição social. Aí, passado o tempo, foi tendo mais vida interior, ele descobriu que era preciso vender aquele automóvel, porque aquele automóvel é que significava a condição social dele, só pelo automóvel, porque pelo padrão de vida, pelos contatos que tinha, pela profissão que tinha, não era para ter aquele automóvel. Estava completamente fora do padrão da sua condição. Eu entendo. Nós temos que entender se nós temos uma função que exige representatividade, né? Não pode acontecer como aquela pessoa. Isso é um exemplo de um CEO de uma empresa que de repente chega um consultor de empresas que vai dar uma consultoria de finanças e chega com um automóvel meio velho, antigo, né? Sujo, para no estacionamento da empresa e vai dar uma consultoria de finanças. Talvez aí tenha que mudar um pouco, vá com um carro um pouco mais, né? Enfim, que tenha apresentação que pode simbolizar ou significar, em parte, o grau de representatividade da sua função, para dar um certo respeito. Mas, tirando essas coisas, que todos aí depois podem ver o que supõe ser algo supérfluo, nós não podemos andar com coisas supérfluas, objetos, enfim. Pobreza é uma escolha. Pessoal, não tem jeito. Tu escolhe. Quer dizer, eu estou com um montão de coisa supérflua. A pobreza se escolhe. Então, temos que saber escolher quais são aquelas coisas que nós vamos ter e deve ter razões de conveniência para a utilização. Se uma coisa, mais que alimenta uma virtude, alimenta um vício da vaidade, da inveja, da luxúria, enfim, todos os pecados capitais, esses bens que estão estimulando as nossas paixões.
a própria ostentação. Nós temos que saber calibrar isso, e é difícil. Então, é melhor errar por menos. Usa menos, ter de menos, porque aí nós podemos calibrar melhor a virtude. Então, o encaminho fala, não ter nada supérfluo. Não ter nada de supérfluo. Depois, cuidar de que as coisas durem. A pobreza também se manifesta nisso. Nós não podemos ter aquele jeito de gastar as coisas de qualquer jeito e mal usá-las, né? As roupas durem, as coisas durem, enfim, sem ser mesquinhos, né? Avarentos. Ou nós temos que saber ter essa medida de fazer com que as coisas durem, não maltratá-las pelo mau uso ou por negligência, que isso seria falta de outras virtudes. E é manifestação do rico. O rico é aquele que gasta as coisas, que as troca, não sabe usar bem as coisas. Outra condição bastante importante, alegrar-se quando nos falta algo. Em vez de se queixar, puxa, aqui está um momento de ver a pobreza. Outro ponto de caminho bacana, não és menos feliz por te faltar do que serias se te sobrasse. Às vezes, olha, a falta de pobreza está mais naquele que alimenta desejos de ter coisas e pode ter a riqueza no coração. Então, se nós estamos com os desejos bem na medida certa, não vamos ansiar por outras coisas. Então, aí sim, estaremos desprendidos das coisas da terra. Então, uma coisa que eu li assim, que realmente o problema consiste mais no desejo do que na posse. A pobreza ou a riqueza está aí mais no que acontece dentro do coração. O que é que andamos desejando? E aí está o grau de riqueza, mesmo não tendo coisas. É a riqueza dos desejos que caracteriza a mentalidade do rico. Quem é rico? O rico, que é esse de que Cristo fala, de que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus do que um camelo passar pelo furo de pelo buraco de uma agulha. Aí tem várias interpretações. Eu vi uma interpretação do texto como sendo aquelas... há muitos trechos de caminhada com muitas pedras que tem um formato assim bem de agulha. Passar um camelo por uma dessas frestas das pedras é impossível. Então, Cristo utiliza essa imagem de que, então, exagerando, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, o aspecto positivo. Vamos falar aqui de alguns detalhes positivos que nos farão, que dão estímulo para viver a pobreza. É difícil uma pessoa viver a pobreza esse espírito de pobreza, quando se vive simplesmente sem trabalho, né? Tem rendimentos e tal, mas não tem algo que ocupar o tempo. Acho que não é o caso de ninguém. Mas a ociosidade é realmente triste, faz mal a tudo. Então, aparecem muitos problemas de faltas de pobreza e se criam necessidades com a ociosidade. A Sagrada Escritura fala de Deus da seguinte maneira: meu Pai, Cristo está falando isso, trabalha sempre. Portanto, o trabalho, salvo tenhamos alguma dificuldade, o trabalhar é um remédio. São Paulo se orgulhava de sustentar-se, sempre quis, olha, quando ele estava preso em Roma, ele dedicava meio período a tecer as tendas. E quis deixar isso como exemplo até os seus últimos dias,
de quem trabalhava para se sustentar com o esforço das suas próprias mãos. Não era preciso, inclusive na pregação dele, ele dá muitos recados com relação a isso, mas quis sempre trabalhar com a sua profissão, que eles aprendiam, era um artesão que construía tendas. Acho que foi alguém que está aqui presente que me mandou uma cópia disso, e foi o Eduardo, né? Mas é muito bacana esse exemplo de São Paulo. Então, é um exemplo de pobreza. O exemplo de pobreza é trabalhar muito, trabalhar bem, ganhar aquilo que é o adequado. Não é por ganhar pouco que o cara vive o espírito de pobreza, não. Está sendo medíocre. É preciso ser honrado e requisitar que se pague aquilo que é adequado, justo à nossa atividade. E assim, ganhando os bens necessários ou convenientes, ajudarmos a que a família tenha um mínimo de conforto, não de ostentação, não de supérfluo, porque mais do que bens materiais, é preciso dar uma boa educação, e a boa educação é uma boa educação cristã. O maior e melhor legado que podemos dar às crianças, aos filhos, são aquelas virtudes que nós vivemos exemplarmente, e entre elas a pobreza, porque damos exemplo de pobreza, e elas sabem valorizar os bens que têm. Veja a importância disso, do exemplo do pai, de viver austeramente a pobreza no ambiente do lar. Bom, muito bem. A pobreza, ela é compatível com um ritmo de trabalho intenso, mas a pobreza, o espírito de pobreza, não tem nada a ver com essa mentalidade de divinizar o trabalho. Um Deus, uma espécie de ídolo, o trabalho. A pessoa está fissurada pelo seu trabalho. O trabalho deve ser meio, portanto, estar desprendido do trabalho. Evidentemente, trabalhamos para conseguir os recursos. E há gente que passa da medida nesse ponto. Então, não divinizar o trabalho. E, de tal maneira, nós estamos envolvidos no trabalho, ou metidos, encheios no trabalho, na atividade profissional, mas não colocarmos nela coração e cabeça de tal modo que nos afoguemos na vida profissional. Cuidado! Qualquer sucesso na atividade profissional e depois cause um prejuízo na vida familiar, na educação dos filhos, ou numa desorientação de um filho, que talvez possa ter, às vezes não, mas talvez possa ter descuidos de atenção nessa questão, de dedicar o tempo adequado a formar os filhos, a dedicar tempo a eles, para criar um ambiente de confiança, para que possam falar das suas coisas. Então, todos nós temos que ter essa atenção, medida, temperança, cuidado para não deixarmos entrar o homem velho que aparece nessas três dimensões. O mundo, com seus atrativos, o demônio e a carne, que nos querem fazer entregar o tesouro que temos dentro do nosso coração. Então, cuidar de algumas coisas de desprendimento na vida familiar, de procurar também ensinar a viver a pobreza, especialmente nos dias de hoje, em que há um acesso tão grande a bens materiais e facilidades que, por vezes, isso daí deseduca. Então, nós temos que trabalhar essa questão com carinho, aconselhar-se bem, ler livros sobre a questão dessas facilidades em relação ao uso dos bens materiais, ambiente familiar. Saber dar donativos, esmola. Aqui, ponto de caminho. Se vierem às tuas mãos as riquezas, não queiras pôr nelas o teu coração. Anima-te a empregá-las generosamente e, se for preciso, heroicamente, ser pobre em espírito. E todos nós podemos melhorar nas nossas obras de apostolado. Saber que é um dever ter a preocupação efetiva pelos instrumentos de apostolado. Então, há muitas frentes, né? Nós
na obra, estamos todos envolvidos nessa coisa da construção do centro da obra, ou pelo menos em formar aquele volume de capital para a gente poder construir um centro novo em Fortaleza, que vai dar condições de uma base de apostolado, uma base de apoio para mais gente da obra que possam atender os apostolados, tanto na região Nordeste como na região Norte. E, por final, conclusão, dar testemunho de uma vida sóbria e austera. Acho que todos nós já temos isso, né? Já aprendemos muito na obra, todos já fizeram retiro. Então, rever esses pontos que nós já vimos, sabemos que isso faz bem à nossa alma, nos deixa desprendidos e temos o coração mais leve. São Gregório Magno dizia que os bens materiais, quando não se tem, inspiram o forte desejo de possuí-los. Mas, uma vez possuídos, produzem fastio. Já diz, por outro lado, os bens espirituais, pelo contrário, quando não se tem, causam fastio. Mas, quando se tem, produzem desejo. Sermos almas de oração. A importância de termos um plano de vida bem cuidado, que é isso que vai dar a medida certa para decidir. Claro que vamos poder sempre nos aconselharmos com alguém de critério, sacerdote, em algum caso concreto, não é? Mas devemos estar vigilantes, como as virgens prudentes, não deixar se escapar o tesouro da nossa alma em bens espirituais. Vale a pena entrar por essa via da porta estreita, porque ampla é aquela porta que acaba levando à perdição, como nos fala no Evangelho. Vamos fazer o nosso exame de consciência. Reparo com frequência que estou diante de Deus. Procuro diariamente o trato com Deus e com Nossa Senhora por meio da Santa Missa, da oração mental e do Santo Rosário. Perdi o tempo levei os outros a perder o tempo, incomodando-os no seu trabalho ou faltando à pontualidade. Realizo entre os meus amigos uma ação apostólica simples e perseverante. Deixo-me dominar pelos respeitos humanos. Na atuação profissional ou social, procuro estar presente nos ambientes em que possa desenvolver um trabalho apostólico eficaz. Um comentário para essa pergunta aqui, número 7, é o necessário esforço, cada um dentro dessas suas possibilidades, para influenciar no seu ambiente, dar um testemunho de vida cristã, e não fugir, como se afastar dessas reuniões, né, locais onde exigem mais representatividade. Nós temos que dar um testemunho cristão, porque se o católico se afasta do meio político, o católico se afasta das reuniões sociais, de manifestar pelos meios de comunicação as suas opiniões próprias, pessoais e bem formadas. Enfim, nós vemos que progridem outros tipos de pautas, né, na vida da sociedade. Procuro, com o meu exemplo e a minha dedicação à família, fazer de minha casa um lar cristão, luminoso e alegre.
Considero frequentemente que me devo santificar no cumprimento fiel dos meus deveres familiares. Procuro que nunca se prejudique a atenção à família em consequência de uma dedicação desordenada às minhas ocupações profissionais, sociais, etc. Sem renunciar de boa vontade às minhas preferências pessoais para tornar mais amável a vida de família no lar, dando-me generosamente aos outros, esquecendo-me de mim mesmo. Preocupo-me concretamente com a minha formação profissional, dedicando o tempo e estudo necessários para aperfeiçoar a minha eficácia e aumentar o meu prestígio. Procuro, com a ordem do meu trabalho, dar-lhe maior eficácia e a Deus mais glória. Faço o meu trabalho quando devo, hoje e agora, ou engano-me com demoras, o que equivale a não cumprir. Deixo-me dominar pela tristeza, sem considerar que é aliada do inimigo. Faço sempre o meu trabalho com a alegria de quem se sabe filho de Deus. Cumpro fielmente o meu compromisso de rezar todos os dias pela obra. Sou generoso no emprego do meu tempo, dedicando parte dele a realizar as tarefas para as quais pedem a minha colaboração. Procuro atualmente aproximar dos meios de apostolado da obra algum dos meus amigos. Muito bem, uns minutinhos assim para bater um papo, né? E depois não vou esquecer da outra vez esqueci as orações finais. Lembrar, eu passei um resuminho dessa orientação do Papa, né, no período do 8 de dezembro de 2000, agora desse ano, 2020, até a festa da Imaculada Conceição de 2021, nós temos aí a possibilidade de lucrar as indulgências plenárias. É o ano de São José, não é? Então, se eu não mandei para algum dos grupos, eu mando aí, né? Mas isso aí está no site da obra e tem também vários sites aí do Vaticano, né? É um texto do Papa, né? Uma carta apostólica. Bom, então, muito bem, preparação para o Natal. Para quem é daqui de Fortaleza, esse ano nós não vamos fazer como se chama? A festa das famílias, tá? Por precaução em relação à pandemia. Mas a gente vai estudar no início do ano, dependendo quando tiver aí a vacina ou em outras situações, a gente faz a reunião do encontro das famílias que a gente faz habitualmente aqui no centro. Das famílias de pessoas que estão frequentando o trabalho da obra. Bom, não sei se tem aí, ó, que vocês queriam falar alguma coisa, alguma ideia, né? Alguma pergunta, assim, que possa surgir. Se houver pergunta, o melhor é perguntar perto do computador, porque senão vai ser difícil entender. Muito bem. Então, acho que agora a gente vai mais se ver via contato pessoal, né? Para o pessoal que está de fora, né? Porque aí a próxima atividade está mais... Tem alguns que eu estou conversando pessoalmente, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um contato aí para desejar um bom Natal, né? Tudo isso, né? Vamos ver se a gente se encontra antes aí, pelo menos via um call, uma coisa assim, para trocarmos umas figuras. Tudo bom, Wellington? Quer perguntar alguma coisa?
E Paulo, geralmente o Centro Alvorada divulga as atividades de 2021 quando, mais ou menos? Já estamos com ela na mão, é só questão de pôr num formato, é só pôr numa máscara e mandar para a gráfica, aí para rodar a gente faz, mas isso aí, tendo passado na matriz, eu já passo para vocês via digital, né? Para já ter as datas em mãos, de retiros, Sim. convívios e datas de Recolhimento. recolhimento. Eu ainda não estou com possibilidade de fazer a escala de recolhimentos tanto em Recife, e tem uma data que já está definida para o pessoal de Belém. Mas eu ainda estou trabalhando a questão da agenda para o pessoal de Belém, que ver como é que vai ser ao longo do ano. Para eles vai ter um recolhimento num semestre e o retiro no outro semestre, em Belém. Recife, o pessoal está fazendo aqui, nada impede que tenha o retiro por lá também. Tudo isso pode se estudar, né? É claro que fazer o retiro nas diversas cidades há uma economia brutal aí, né? De passagens, tempo, etc. Né? Muito bem. Gente, vamos rezar então as orações finais aqui. Nós rezamos as 3 Ave Marias. Eu rezo a primeira parte da Ave Maria, vocês terminam. E depois são orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Pessoal, então eu vou encerrar a gravação, vou pôr no YouTube ainda hoje e passo um link aí nos grupos, e se vocês querem que algum amigo assista ou não pôde participar, a possibilidade de ver no YouTube, tá? Então, abração e nos vemos antes do Natal, a gente se cumprimenta, né? Vamos estar aí para estreitar a amizade. Quem quiser ter direção espiritual, marca a distância com o Padre Barreto e também presencialmente aqui com o Padre Barreto ou o Padre Milton, né? Tá bom? Tá certo, Paulo. Obrigado aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado, Paulo. Boa noite. Tchau, tchau.